Atenção, emissoras da Rede Globo. 5 segundos para o próximo programa. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. Tragédia no mar. Um navio lotado afunda na Finlândia. A operação de salvamento mobiliza equipes de 3 países. A possibilidade de que sejam encontrados outros sobreviventes é remota. Petroleiros em greve desrespeitam ordem judicial de manter a produção. Denúncia de crime na onda de incêndios nas florestas. Não é apenas uma coincidência que grande parte dos incêndios tenha começado bem perto das estradas. O Jornal Nacional está começando. Um barco com quase 1.000 pessoas afunda durante uma tempestade no Mar Báltico. O número de mortos pode passar de 800. É o que mostra da Finlândia o enviado especial da Rede Globo, Roberto Cabrini. O ferryboat fazia a viagem da capital da Estônia, Tallinn, a Estocolmo, capital da Suécia. O acidente aconteceu em frente à costa da Finlândia, no Mar Báltico, a 50 quilômetros da cidade de Turku, sudoeste do país. Uma tempestade com ventos de 95 quilômetros por hora atingiu o barco e provocou o deslizamento no carregamento de carros e caminhões, desequilibrando o Estônia. O naufrágio aconteceu a 1h24 da madrugada, horário local. O barco afundou em menos de 15 minutos. A maior parte das pessoas estava dormindo e mal teve tempo de procurar os salva-vidas. Um cinegrafista da Força Aérea Sueca registrou o dramático salvamento de um dos passageiros. A temperatura da água era de 10 graus. As operações de salvamento foram coordenadas de Turku, na Finlândia, e executadas por helicópteros, aviões e 20 barcos da Suécia, Dinamarca e Finlândia. Esse sobrevivente disse que uma das rampas de acesso estava mal fechada. A água invadiu rapidamente o barco, atingindo a Casa das Máquinas. O número de mortos é calculado em 830. A maior parte das mortes causada por diminuição excessiva da temperatura do corpo. Até o começo da noite, havia 125 sobreviventes. A maior parte deles foi trazida para este hospital da cidade de Turku. O diretor do Departamento de Cardiologia do Hospital de Turku, Yuma Ninikorski, acha que foi um milagre o salvamento de 125 pessoas, já que muitas delas passaram 7 horas em pequenos salva-vidas com a água até o joelho. As buscas vão continuar durante toda a noite. Porém, médicos e especialistas em salvamento concordam em um ponto. A possibilidade de que sejam encontrados outros sobreviventes é remota. As grandes tragédias marítimas deste século fizeram mais de 20.000 mortos. A mais conhecida das tragédias no mar aconteceu em 1912. O transatlântico Titanic fazia sua viagem inaugural quando bateu num bloco de gelo no Mar do Norte. Morreram 1.503 pessoas. O maior acidente em tempos de paz foi nas Filipinas. Em dezembro de 87, o choque de um barco superlotado com um navio-tanque matou mais de 4.300 pessoas. No mesmo ano, um ferryboat virou em frente à costa da Bélgica. 189 mortos. Há 3 anos, 470 pessoas morreram no naufrágio de um barco de passageiros no porto egípcio de Sáfaga, no Mar Vermelho. O repórter Roberto Cabrini está em Turku, na Finlândia, e por telefone dá as últimas informações. As autoridades marítimas da Finlândia acabam de divulgar os números do acidente. Segundo o último boletim, havia 964 pessoas a bordo. Já foram encontrados 42 corpos. 791 pessoas continuam desaparecidas. E o número de sobreviventes subiu para 141. A operação de resgate foi interrompida agora à noite devido ao mau tempo, mas deve recomeçar de manhã. De Turku, na Finlândia, Roberto Cabrini. Morto a tiros, o segundo homem mais importante do partido do governo mexicano.
José Francisco Ruiz Maciel, secretário-geral do Partido Revolucionário Institucional, o PRI, foi baleado na porta de um hotel da capital mexicana. O pistoleiro foi preso na hora, mas a polícia não revelou a identidade dele. A seguir, petroleiros em greve desafiam a justiça. E um ritual indígena pede chuva em São Paulo. Os olhos são do Marcelo, mas a boca é da Marina. Mas é a minha cara. Chivaram é igualzinho. Onde estão aquelas minhas fotos de criança? Minha filha, que saudade. Como não? A recebemos sim. Parece comigo. Tá ótimo. Dá um alô pra Marina. Pai, essa aqui é a Bia. Não era Beth? Tem a quem puxar, né? Não é verdade. Parece ou não parece? Marina, vai começar tudo de novo. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia. Carro esportivo e carro de luxo. Não é um carro novo, é um novo carro. Uma tendência de sucesso no mundo inteiro. Pointer. As estradas é que deviam pagar para ele rodar. Olhos, um sorriso, uma flor. Viver vale a pena quando a vida é interior. Um dia, um ano, uma vida, uma festa, um presente, uma cor. Se ao seu lado tem só gente amiga, ninguém mais duvida que há vida interior. Nacional, um supermercado com vida interior. A economia muda, mas o Nacional continua a seu lado. Agora que os bancos estão cobrando tarifas, concentre seus negócios no Nacional. Fundos, poupança, cartão de crédito, seguros. Você vai ganhar descontos de até 100% nas tarifas. Você também ganha descontos usando seu cartão magnético ou pagando suas contas automaticamente. Agora que cada centavo vale dinheiro, de grão em grão, você enche o bolso. Nacional. Quanto mais você usa, menos tarifas você paga. A refinaria de Paulínia, em São Paulo, vai interromper a produção. Os petroleiros decidiram ignorar a determinação da Justiça de manter 30% do pessoal trabalhando. Até a meia-noite de hoje, a maior refinaria da América Latina vai estar totalmente parada. Os petroleiros de Paulínia decidiram não manter os 30% de pessoal trabalhando, como determina a lei. Os funcionários que estão dentro da refinaria desde segunda-feira vão sair agora à noite e não haverá rendição. Em Betim, a refinaria Gabriel Passos está parada desde ontem e deixa de processar 150 mil barris de petróleo por dia de greve. A refinaria Presidente Bernardes, em Cubatão, no litoral paulista, é responsável por 12% de toda a produção nacional da Petrobras. Há 2 dias não há revezamento de trabalhadores aqui na refinaria, que continua trabalhando, mas com um ritmo reduzido, mantida pelos mesmos 150 funcionários que entraram de serviço segunda-feira à noite, mais de 48 horas atrás. Os grevistas da refinaria Presidente Bernardes se comprometem a não deixar faltar gás para hospitais, táxis e empresas de São Paulo e da Baixada Santista, mas não querem atender à exigência da Petrobras, que quer manter o bombeamento para o polo petroquímico de Cubatão. O governo revelou que a Petrobras deixou de refinar cerca de 600 mil barris de petróleo até agora. Em Brasília, o ministro da Fazenda, Ciro Gomes, disse que espera o fim da greve esta semana. O ministro falou ainda da expectativa dos técnicos da FIP de que a inflação fique um pouco mais alta no mês que vem. Ela sobe de 0,78, que foi esse mês pela FIP, para algo ao redor de 2 no mês. Porque aumentou o salário mínimo para 70, porque troca o vestuário dos descontos da estação de inverno, entraremos com os preços cheios da estação primavera-verão nas roupas. E isso não significa nada, vai acontecer sempre no país, sem inflação, um momento de inflação sazonalizada por causa disso, um momento de inflação mais baixo, de maneira que o concreto é que o povo está vivendo um regime de estabilidade de preço. A greve dos funcionários do Banco do Brasil e da Caixa Econômica Federal foi parcial, segundo a direção e a Associação de Funcionários dos 2 bancos.
Em Belém, os 25 postos de atendimento e agências da Caixa Econômica não funcionaram hoje. No Recife, a maioria das agências da Caixa também não abriu, mas as agências do Banco do Brasil fecharam apenas por 1 hora. No Rio, a polícia garantiu a abertura da agência central da Caixa, mas os funcionários se recusaram a trabalhar. Houve confusão entre policiais e funcionários que faziam piquete. As agências do Banco do Brasil abriram normalmente. Em São Paulo, a greve foi parcial nos postos e agências da Caixa. Numa agência do centro da capital, o gerente decidiu atender os clientes que estavam na fila. Em Porto Alegre, só 2 das 27 agências do Banco do Brasil não funcionaram. Nas agências da Caixa Econômica Federal, não houve paralisação. A avaliação que nós temos é que o movimento tende a continuar no dia de amanhã, seguindo a indicação nacional de paralisação de 48 horas. Em Brasília, a direção da Caixa garante que apenas 11% das agências em todo o país fecharam e que a greve tende a diminuir. 11%, além de ser parcial, é inexpressiva. E as informações que nós temos é que nós tivemos muitas unidades e muitos empregados que retornaram ao seu posto de trabalho. Os funcionários do Banco do Brasil só vão fazer uma avaliação da greve amanhã de manhã. A direção do banco reconhece paralisação em apenas 3 capitais: Salvador, Porto Alegre e Natal. O dissídio do Banco do Brasil vai ser julgado na semana que vem. A direção dos Correios pede ao Tribunal Superior do Trabalho o julgamento da greve dos funcionários da empresa. A direção dos Correios também pediu o enquadramento da greve como crime eleitoral, alegando que o movimento pode prejudicar a eleição. Segundo a empresa, apenas funcionários do setor de triagem e distribuição de Brasília aderiram ao movimento. Os funcionários querem 97% de reposição salarial e o pagamento de dívidas trabalhistas. O presidente da empresa, Antônio Correia, disse que o movimento foi deflagrado fora da database e que os Correios acabam de assinar um acordo com os sindicatos. A audiência de conciliação está marcada para amanhã à tarde no Tribunal Superior do Trabalho. A polícia apreende 3 toneladas de maconha num sítio em Itatiba, a 120 quilômetros de São Paulo. O caseiro foi preso, mas o dono do sítio fugiu. A irresponsabilidade é a causa da maioria das queimadas na região sudeste. E no interior de São Paulo, os índios fazem a dança da chuva para acabar com a seca. Quando o índio entra nessa dança, vem água na certa. Pelo menos é o que acreditam as tribos Terena e Guarani do interior de São Paulo. Hoje teve dança da chuva na reserva de Araribá. Do jeito que está, qualquer ajuda é bem-vinda. Em Campinas, o Núcleo de Monitoramento Ambiental do Ministério da Agricultura tem descoberto no país, em média, 1 incêndio por minuto desde que a seca começou. Mais de 80% das queimadas nas regiões norte e centro-oeste são provocadas por agricultores. Mas na região sudeste é diferente. Não é apenas uma coincidência que grande parte dos incêndios tenha começado bem perto das estradas. Basta uma ponta de cigarro ou até trabalhos de macumba utilizando velas na grama seca. Ou o mais incrível ainda é que isso aqui, pode representar um perigo. Uma garrafa pode começar um grande incêndio. O caco de vidro faz o efeito de uma lupa. Concentra os raios de sol no que está embaixo. Se for grama ou papel, é fogo na certa. Foi o que provocou esse incêndio no mês passado, na Mata de Furnas, em Atibaia, a 100 quilômetros de São Paulo. Os técnicos também já sabem o que provocou a tragédia ecológica na Serra do Japi, a 50 quilômetros de São Paulo. O incêndio, que até agora consumiu quase 3.000 hectares da floresta, foi causado por uma ponta de cigarro. O estrago acabou sendo mais ecológico do que econômico. Para a agricultura do Centro-Sul, a estiagem provocou mais especulação do que prejuízo. Ainda há tempo de recuperar o atraso no plantio da maioria das lavouras. O sistema bancário já dispõe de R$1 bilhão para financiar as compras de sementes, adubos e máquinas. Houve certa perda no feijão e nas culturas perenes tipo café e laranja. Mas nada que comprometa o abastecimento interno. O estoque de café é imenso. O capim seco forçou o abate antecipado da boiada. E o governo dispõe de reservas colossais de divisas para bancar qualquer volume de importação em caso de desabastecimento ou de especulação. E o mais importante, segundo meteorologistas do Ministério da Agricultura, a estiagem pode estar no fim. Leva jeito de acabar na próxima frente fria. A chuva está voltando aos poucos. Áreas de instabilidade estão se formando no norte e centro-oeste do Brasil. E uma nova frente fria chega ao extremo sul.
Amanhã deve chover nas áreas escuras, onde estão vários focos de incêndio. Chove também na grande faixa listrada, mas só à tarde. Nesta outra, o dia começa com nevoeiro e na área clara, muito sol. A temperatura chega a 23 graus no Rio de Janeiro, 24 em São Paulo, 25 em Belo Horizonte e 28 graus em Brasília. A seguir, a maratona dos candidatos à presidência na reta final da campanha. E o presidente Itamar Franco diz que o país vive a democracia plena. No momento da pequena empresa de hoje, vamos ver como é que a pequena empresa é tratada no Brasil. A Constituição Brasileira de 1988 prevê um tratamento diferenciado para a pequena empresa. Está lá, no artigo 179. A União, os estados, o Distrito Federal e os municípios dispensarão às microempresas e às empresas de pequeno porte, assim definidas em lei, tratamento jurídico diferenciado visando a incentivá-las pela simplificação de suas obrigações administrativas, tributárias, previdenciárias e creditícias, ou pela eliminação ou redução dessas por meio de lei. Trocando em miúdos, a Constituição garante o direito da pequena empresa ao crédito, a impostos mais justos e a menos burocracia. Mas para fazer valer o que está dentro da Constituição, é preciso que haja uma lei fora dela, que regulamenta a situação. Só que essa lei ainda não saiu. Já está na hora do nosso governo colocar no papel os direitos da pequena empresa. Afinal, ela é a maior fonte de empregos do país. A pequena empresa está lutando há tanto tempo por mais crédito, menos burocracia, impostos mais justos, que ela merecia que a lei saísse ainda nesse governo. Mas se não sair, fica a missão para os novos governantes, esses que você está elegendo. Cobre do seu deputado, senador, governador, do seu futuro presidente, que ele faça mais para o nosso país. Como? Você já sabe. Dando força a quem dá emprego, apoiando a pequena empresa. Novo videocassete Philips 4 cabeças com set drive e tracking automático, que melhoram a qualidade do áudio. E controle remoto Jack Shuttle com avanço rápido, slow motion, pausa, retrocesso rápido e vacuum. Quadro a quadro. Novos videocassetes Philips. Mais um avanço da Philips. Faltam 5 dias para as eleições. Veja agora o dia dos candidatos à presidência da República. Em São Paulo, o candidato do PSDB, Fernando Henrique Cardoso, falou para jornalistas estrangeiros. Disse que quer a iniciativa privada investindo em pesquisa científica, a sociedade contribuindo para melhorar a saúde e não quer as Forças Armadas no papel de polícia. O candidato do Prona, Enéas Carneiro, visitou o ABC Paulista, conversou com eleitores num comitê, tomou café na padaria e distribuiu cumprimentos nas ruas. O candidato do PMDB almoçou com líderes comunitários em Rio Preto, noroeste de São Paulo. Orestes Quercia disse que ainda acredita em mudanças no quadro eleitoral. O candidato do PT, Luiz Inácio Lula da Silva, almoçou em Brasília. A militância do partido encheu as ruas para homenagear o candidato. Ao lado da mulher Marisa, Lula percorreu em carreata 3 cidades satélites. E agora à noite, Lula faz o maior comício da campanha dele no Rio de Janeiro. O comício está sendo realizado na Candelária. Também no Rio, o candidato do PDT, Leonel Brizola, faz restrições ao processo eleitoral e critica os institutos de pesquisa e os meios de comunicação. Depois de receber dos estados as previsões do fim da votação, o TSE orientou as emissoras de rádio e televisão e os jornais a divulgarem as pesquisas de boca de urna só depois das 11 horas da noite do dia 3 de outubro, hora de Brasília. Isso quer dizer que no Acre, por exemplo, onde o fuso horário é diferente, a divulgação deve começar depois das 9 da noite. O candidato do PPR, Esperidião Amin,
faz comício hoje em Araranguá, Santa Catarina. Em Brasília, o candidato do PRN, Carlos Gomes, participou por telefone de programas de rádio. O candidato do PSC foi o entrevistado de hoje no Bom Dia Brasil. O almirante Hernani Fortuna quer mais desenvolvimento para melhorar o salário mínimo. Defende também a reforma da Constituição para garantir o sucesso do real e para acabar com os conflitos entre os três poderes. A Constituição foi feita para o regime parlamentarista e nós temos hoje permanentemente um conflito de poderes. Não é possível ter esse conflito de poderes desejando resolver o problema do Brasil. Então, a revisão constitucional é a única forma de nós evitarmos esse conflito permanente de poderes entre o Executivo, o Legislativo e o Judiciário. O presidente Itamar Franco diz em São Paulo que o clima da campanha eleitoral é de democracia plena. Aplaudido de pé, o presidente Itamar Franco deu por aberto o 7º Congresso Internacional de Hospedagem, Alimentação e Turismo. O país já recebeu 2 milhões de turistas estrangeiros, um recorde nos últimos 8 anos. Bem-humorado, o presidente Itamar Franco conversou com os jornalistas. Só que em vez de turismo, o assunto foi eleição. O presidente Itamar afirmou que se sente tranquilo e que está muito satisfeito com o processo eleitoral. E justificou: o país nunca respirou tanta democracia. O país vive a sua plenitude democrática, os 3 poderes funcionando harmoniosamente, particularmente o Executivo não está interferindo na campanha. Ao contrário, temos tido escrúpulos de não inaugurarmos obras nesse período. Poderíamos fazer, porque seria bastante legítimo. Evidentemente, se este ou aquele candidato considera ilegítimo o processo, tem um Tribunal Superior Eleitoral que ele pode recorrer. Mas nós achamos que nunca no Brasil nós teremos uma eleição tão democrática como essa, com tanto respeito à opinião pública. A seguir, o eleitor de São Paulo ganha um serviço para tirar as dúvidas. E daqui a pouco, a briga do Brasil por um título mundial inédito. Em setembro, comemoramos 2 anos do impeachment de Collor. Os brasileiros mostraram que não aceitam a corrupção e a mentira. Porém, elas persistem. Agora você escolhe os candidatos que irão governar o Estado e o país. Pense bem para não repetir os erros do passado. O voto é a arma para garantir que emprego, salário digno, saúde e educação não sejam apenas promessas. O futuro depende de você. Acorde enquanto é tempo. Carraro. A sofisticação e a sensibilidade se misturam num conceito tecnológico único. É pura tecnologia, abrindo as portas da emoção. É o amor ao detalhe, a serviço da qualidade de vida. Carraro, o legítimo em móveis, para sua legítima satisfação. Calma que eu explico. Para manter sua alta qualidade e o delicioso sabor do seu chocolate sem leite, o ovo Kinder mandava sair dinheiro no verão, mas ele volta logo e com um montão de novas surpresas. Entendeu? Legal, né, filhão? Para oferecer sempre chocolate de alta qualidade, o ovo Kinder vai tirar férias no período mais quente do verão e depois volta com uma nova coleção de surpresas. Pai, você não tem que trabalhar não, hein? Daqui a pouco. E você vem se ligar aqui. Pra mais sabor, vem se ligar no Box. O nosso sabor é o seu sabor também. O sabor é nosso. O jeito Box quem faz é você. O mais gostoso é você no Box. Se você quiser viver o que é bom, não fique por fora. É feito no Box, é feito na hora. O TRE de São Paulo está com um serviço de esclarecimento ao eleitor. De lá fala ao vivo o repórter Brito Júnior. Os 21 milhões de eleitores do estado de São Paulo estão cadastrados nesta central de atendimento do TRE, onde 20 telefonistas vão trabalhar até o fim da eleição. O eleitor que perdeu o título e não sabe onde deve votar, liga para cá. O operador digita o nome da pessoa e imediatamente aparece na tela do computador a seção, a zona e o endereço do local de votação. O TRE calcula que pelo menos 50 mil eleitores paulistas vão depender deste serviço para garantir o voto na eleição geral. Brito Júnior, de São Paulo.
O eleitor vai votar em 2 candidatos ao Senado em cada estado e no Distrito Federal. E a Câmara vai ganhar mais 10 deputados nas eleições deste ano. A Câmara vai ter que aumentar o número de cadeiras no ano que vem. Em 3 de outubro serão eleitos 513 deputados, 10 a mais que o número atual, porque a bancada de São Paulo, a maior de todas, passou de 60 para 70 deputados. Em seguida vem Minas Gerais com 53 e Rio de Janeiro com 46. O número de deputados eleitos a cada 4 anos é proporcional à população de cada estado. Na outra casa do Congresso são 81 senadores, cada um com mandato de 8 anos. Cada estado e o Distrito Federal tem 3 representantes, independente do número de habitantes. Agora, em 3 de outubro, serão renovados 2/3 do Senado. Cada estado elege 2 senadores para ocupar as vagas dos que foram eleitos há 8 anos, em 1986. Quem foi eleito em 90 fica mais 4 anos. Uma zona eleitoral do Rio tem a cara da cidade e também os contrastes do país. É a 13ª, a maior do Brasil, com mais de 400 mil eleitores. Na direção apontada pela mão direita do Cristo, 18 bairros surgiram no meio de mangues e areais nos últimos 25 anos. Onde a cidade do Rio mais cresce, fica a maior zona eleitoral do país. A 13ª zona eleitoral tem 426 mil eleitores, mais do que o número de eleitores das capitais de 15 estados, mais do que a soma dos eleitores dos estados do Acre e de Roraima. É um pedaço do Rio de Janeiro com todos os contrastes do Brasil. A Barra da Tijuca virou símbolo de um estilo de vida, lazer e esporte em casa, nos condomínios fechados, mas fica ao lado de favelas de sucata, sem água, sem luz, sem esgoto. Dezenas de favelas aparecem com a mesma rapidez dos edifícios. Jacarepaguá, um bairro de classe média que abriu espaço para as indústrias. Aqui um Rio rural parece perdido no meio do movimento. A seguir, a pesquisa Ibope para governador em 2 estados. E vai começar a briga por um título inédito no esporte brasileiro. Já é possível ir da terra do calçado à região do sapato sem gastar o solado. É a nova linha da TAM que liga Porto Alegre a Franca, com conexão em Ribeirão Preto. Você ainda tem a alternativa de conexão imediata para Brasília, o que permite fazer negócios na capital do país, de sapato novo. Você está procurando os melhores preços e as melhores formas de pagamento? Acabou de achar! As Pernambucanas têm tudo o que você precisa com as maiores facilidades. Você pode pagar com qualquer cartão de crédito, ou em 4 vezes sem juros, ou com cheque pré-datado. Isso mesmo! Tudo do bom e do melhor, com o preço que você pode pagar. E ainda por cima, com qualquer cartão de crédito, ou em 4 vezes sem juros, ou com cheque pré-datado. Não acredita? Vem correndo! Você não vai ser o último a aproveitar, vai! Sempre com você! O Ibope divulga os números para a eleição de governador em 2 estados. Veja os resultados. Sergipe. Se a eleição fosse hoje, o candidato do PSDB, Albano Franco, seria o primeiro com 49%. Segundo, o candidato do PDT, Jackson Barreto, com 31%. Empate no terceiro lugar.
Candidatos José Araújo Filho, do PV, e Vera Tourinho, do PRN, com 1%. Os votos brancos, nulos e eleitores indecisos somariam 18%. Bahia. Se a eleição fosse hoje, o candidato do PFL, Paulo Souto, chegaria em primeiro com 38%. Segundo, candidato João Durval Carneiro, do PMN, com 17%. Em terceiro, o candidato do PSDB, Jutaí Magalhães, com 10%. Quarto, candidato Nilo Coelho, do PMDB, com 7%. Em quinto, o candidato do PRN, Álvaro Martins, com 1%. Votos brancos, nulos e eleitores indecisos, 27%. O Ibope entrevistou 3 mil eleitores entre os dias 20 e 25 de setembro. Índios caiapós do Pará e madeireiros fecham a pista de pouso na aldeia e impedem a aterrissagem de um avião com fiscais do Ibama. Os técnicos queriam confirmar a denúncia de que 10 mil metros cúbicos de madeira nobre tinham sido retirados ilegalmente da aldeia. A madeira está no porto da reserva em São Félix do Xingu, a 900 quilômetros de Belém. O avião não pôde descer porque a pista foi fechada com caminhões e tratores. Os fiscais viram ainda 2 barcaças puxando madeira no rio Xingu. Agentes federais e técnicos tiveram que voltar para São Félix do Xingu, onde aguardam decisão da FUNAI de Brasília. O Brasil tenta na Grécia o título inédito de campeão mundial de vôlei masculino. O enviado da Rede Globo a Atenas, Luiz Fernando Lima, mostra como está o ânimo da seleção na véspera da estreia contra a Argentina. Nos últimos 10 dias, eles só treinaram e jogaram pensando nesse primeiro jogo contra a Argentina. Nessa véspera da estreia, a ansiedade cresceu e o grupo precisou de uma atividade diferente. A equipe precisava de um descanso e, para quebrar a rotina, trocou um treino na quadra por uma visita à praia. O Mundial vai ter um equilíbrio muito grande e nós vamos precisar de momentos como esse aqui para dar uma descontraída no grupo. Os jogadores andaram de pedalinho, se divertiram pra valer nesse tobogã aquático e na volta para o hotel passaram por um susto. O ônibus se envolveu em um acidente com uma motocicleta. Os jogadores ficaram preocupados. Por sorte, o piloto da moto nada sofreu de grave. À noite, no ginásio do Mundial, mais uma sessão de treinos. Em meio aos preparativos para a festa de abertura, os jogadores saíram da quadra confiantes em uma vitória na estreia amanhã. O time se soltou mais. Está mais contente, está mais alegre. Eu acho que o ambiente do próprio Mundial já contagiou todo mundo. Eu acho que isso é importante porque é bom começar com o pé direito. A Rede Globo transmite amanhã direto de Atenas, Brasil e Argentina, a partir das 3h30 da tarde. Boa noite. Boa noite. Jornal Nacional. Oferecimento Sadia. Quali. Qualidade de vida começa com Quali, da Sadia.